De acordo, presidente. Dentro da sistemática do voto antecipado, adotado por esta Câmara desde 2013, ao longo da semana, todos os votos foram lançados. Aliás, ao longo da semana anterior, todos os votos foram lançados. Todos os integrantes dos diversos colegiados tiveram a oportunidade de examinar os processos, os votos, formar seus convencimentos, manifestar os seus votos, de modo que nós traremos na sessão aqui apenas os processos em que há pedido de preferência ou sustentação oral. Os demais, na fase final da sessão, nós ratificaremos os votos lançados antecipadamente. E vamos começar com os processos com pedido de sustentação oral do PJE. Eu chamo o item 127, os embargos de declaração em agravo de instrumento de número 300-2764, dígito 89.2025, em que é embargante Angélia Maria Martins de Almeida, embargado do Estado do Ceará, é da minha relatoria. Doutor Sérgio Gurgel está presente? Não? O advogado não está presente, vou proclamar o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 143, os embargos de declaração em apelação civil, é apenas um pedido de preferência, de número 011-9820, dígito 07.2019, em que é embargante o Estado do Ceará, e embargado Lojas Riachuelo S.A., também da minha relatoria. Vou proclamar o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 26, agravo interno em agravo de instrumento de número 301-1021, dígito 06.2025, em que é agravante João Soares de Moraes Filho e agravado o ISEC, da minha relatoria. Está presente o doutor João Soares de Moraes Filho, aliás, o doutor João Batista Gomes Mota. O advogado não está presente, eu vou proclamar o resultado, recurso conhecido e provido. Olá, boa tarde, amigos e amigas. Boa tarde, desembargador Gleice. Boa tarde, desembargador. Não estou ouvindo vocês. O que Boa está tarde, desembargador acontecendo? Davi, pede aí o pessoal da informática para ver o que está acontecendo. Aqui está tudo ligado. Desembargador Gleice, nós estamos ouvindo o senhor alto e claro, viu? Manda uma mensagem para ele dizendo que nós estamos ouvindo ele bem. Prosseguindo, eu chamo o item 63, apelação civil 0228934, dígito 36.2023, que é apelante Antônia Márcia Alves e apelado o INSS, da relatoria do doutor Epitácio. A doutora Yara Maria Dantas Teles está presente? A senhora é advogada do Antônia, apelante. Tem um provimento parcial, que eu vou ver com o doutor Epitácio. Doutor Epitácio, em que medida foi dado provimento ao no apelo? sentido de declarar a incompetência da Justiça Comum e remeter para a Justiça Federal. Atende? Posso proclamar o resultado? Proclamo o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Eu chamo o item 85.
A apelação civil 300.0148, dígito 67.2023, em que apelante e apelado, o município de Juazeiro do Norte, apelantes e apeladas, Michele Saraiva Campos Parente e outros. Doutora Karine. É da minha relatoria. Doutora Karine, o voto foi pelo desprovimento do apelo do município de Juazeiro do Norte. Aliás, dos apelos, né? Atende aos interesses da sua constituinte? Mas em relação, boa tarde a todos. Em relação à questão da gratuidade da justiça. A gratuidade deferida em favor das suas constituintes, não é isso? Exatamente. Só um momentinho, deixa eu abrir aqui o processo. Estou ouvindo você. Estamos ouvindo o senhor. Agora nós estamos nos comunicando aqui via celular. Eu vou deixar ligado e desligar o computador. Tá certo. Então, desembargador Gleison, desligue o microfone. Ah, não, deixe ligado que a gente ouve o senhor aqui. Ok? Pronto. Boa tarde a todos, um grande abraço. Reencontrá-los, mesmo que distante. Estou aqui acometido de influenza. Pense como esse negócio tem futuro. Saí daí, na semana passada, eu saí daí, cheguei em casa com dor de cabeça já, na sessão. O recurso do município de Juazeiro, inclusive com relação à gratuidade, foi indeferido. Perfeito. Posso programar o resultado? Sim, excelência. Proclamo o resultado, recursos conhecidos e desprovidos. Eu chamo o item 89, o agravo de instrumento de número 300.7262, dígito 34.2025, em que é agravante município de Senador Pompeu e agravado do Ministério Público do Estado do Ceará, da relatoria do doutor Epitácio. O doutor Robert Jason da Silva Pessoa está presente? Doutor Robert, o senhor dispensa a leitura do relatório? O senhor tem 15 minutos. Falado. Essa beca dá trabalho, não dá? Deveria ser manga curta, né? É simples. O senhor tem 15 minutos. Obrigado, excelência. Desembargador, presidente da terceira Câmara, desembargador Francisco Gleison Pontes, relatora, desembargadora Jurisa Magalhães Pinheiro, em nome de quem eu saúdo os demais desembargadores aqui presentes, representante do Ministério Público, demais servidores do tribunal. Trata-se dos autos de transação civil pública movida pelo Ministério Público, em que se argui a suspensão do pagamento do subsídio previsto na Lei Municipal 17.4.2024, alegando como suposta violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e também em vista da lei ter sido
implementado nos últimos 180 dias do último ano de gestão, como também a ausência de impacto orçamentário financeiro. Nesse ponto, Excelência, cabe esclarecer que a lei 1746, ela não gerou nenhum aumento de despesa pessoal nos últimos 180 dias do último ano de gestão. Ela, levando-se em consideração que nos últimos 13 anos, né, do município não teve aumento de valor de subsídio de prefeito, vice-prefeito e secretários, de janeiro de 2013 até outubro de 2024, a depreciação da perda inflacionária dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários repercutiu um valor de 69,7%. E, levando-se em conta que entre 2017, no período legislativo de 2017 a 2021, teve uma redução do valor de 25%, esse valor salta para 94,7% de perda inflacionária do município de Gasto com essa recomposição monetária. A presente lei, a 1746, ela apenas recompôs monetariamente o subsídio do prefeito e vice-prefeito no montante de 36%, então, um valor bem inferior. Com relação a essa alteração que foi feita, ela encontra-se respaldada com a previsão de compensação orçamentária, que já no período de 2025 foi um montante de mais de 750 mil, e o índice dela, só em 2024, 2025, o valor dela seria, se levando-se em conta o exercício financeiro de 2025, seria em torno de 240 mil. Levando em conta todo o período legislativo, só esse ano já ultrapassou todo o valor que desalega o aumento de despesas. E essa compensação de despesa, ela é em razão da arrecadação de excesso está nos autos, das empresas Transnordestina, a Marquise e o consórcio de Águas do Sertão, em vista às obras de infraestrutura na região. Vale mencionar ainda que a lei de gestão fiscal ela não veda que tenha aumento de despesa por si só, mas ela veda o quê? Você tem aumento sem ter uma contrapartida. E no caso dela, esse valor de recomposição está compensado por esses índices de arrecadação já mencionados nos autos, e que eu falo que é a vossa dessa lista. Com relação alega-se ainda que teria essa alteração teria impacto orçamentário no montante de 22% sobre um gasto pessoal. Só que essa alegação não procede nos autos, em vista de não ter nenhum estudo técnico, como também qualquer estudo de impacto financeiro desse montante sobre o índice de gasto pessoal no Ministério do Conteúdo. E ainda, Excelências, com relação o índice de gasto pessoal do município, no final do ano de 2024, questão de relevância ao tema, o gasto de despesa de pessoal do município ele estava em torno de 34%, e em janeiro de 2025 ele passou para 39%. Então, não tem qualquer abuso com relação à implicação de verbas salariais e especial de servidor público. Então, são essas as considerações da Procuradoria-Geral do Município que eu aguardo no manifesto de Vossas Excelências. Então, aqui não se trata de aumento de despesa, em si de recomposição monetária, e com base também naquela recomposição anual de ajuste do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários. Essa manifesta a Procuradoria. Gratidão. Doutor Robert. Doutor Epitácio, Vossa Excelência tem a palavra. Eu posso ler só a emenda? Deixa eu dar microfonia.
Ok. Ementa, direito processual civil, agravo de instrumento, suspensão de ato que promoveu aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final de mandato de titular do Poder Executivo. Violação do artigo 21, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC em favor do recorrente, agravo de instrumento desprovido. Quiser que eu leia as razões de seguir, desembargador Washington. Eu acho que não é necessário, não. Okay. Desembargador Iracema, como voto, Vossa Excelência. O relator, presidente. Desembargador Gleidson, como voto, Vossa Excelência. Relator, presidente. Vou para o magistrado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 178, apelação, remessa necessária de número 302-2063, dígito 20.2023, em que a apelante, a Ceará Prévio, e apelada, Ilma Diógenes da Silva. É da minha relatoria. Doutor Paulo César Rodrigues, está presente? Doutor Paulo César, o voto que já prevaleceu foi pelo desprovimento do recurso da Ceará Prévio. O senhor dispensa sustentação oral? Sim, senhor. Posso programar o Estado, então, né? Programa do Estado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 92, na apelação civil, sequência de 3 zeros, 6181, dígito 64.2012, em que a apelante município de Ipu e a apelada Maria Lucilene Ramos Alves, da relatoria do doutor Epitácio. A doutora, aliás, o doutor João Paulo Júnior está presente? Advogado ausente, vou proclamar o Estado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 115, a apelação civil, 32495, dígito 58.2023, em que a apelante Socorro Soraya Lima Modesto de Oliveira e apelado o município de Maracanaú, da relatoria do doutor Epitácio. Doutor Jofre, está presente? Presente, Excelência. Doutor Jofre, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensado. O senhor tem 15 minutos. Bom dia, cumprimentando aos nobres julgadores, meu cordial boa tarde, ao membro do Ministério Público, Defensoria, aos colegas advogados que estão aqui me escutando e a todos os jurisdicionados. Bom, diferente dos demais recursos, que sempre estou aqui em busca do direito do professor, desta vez estou em busca do direito do advogado do professor. E eu vou explicar a situação. Bom, nós devemos entrar no ano de 2016, ou seja, 9 anos atrás, em um processo que visava, nobres julgadores, uma licença-prêmio que o município disse que nunca existiu. O processo tramitou, veio para o tribunal, e na relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, nossa ação coletiva, que visava o reconhecimento do direito dos professores, foi provido, e a partir de então, aí já nós estamos falando do ano de 2020, os professores teriam direito a gozar a licença-prêmio porque estava reconhecido, desembargador Washington. Pois bem, não bastou a ação. Precisamos entrar com um pedido de cumprimento de sentença. Primeiramente, nós fizemos esse pedido de cumprimento de sentença distribuído por prevenção à primeira vara, que ensina a vara preventa, que julgou a ação coletiva. Depois foi suscitado o conflito de competência, porque a primeira vara dizia que não era dela, teve que ir para redistribuída. A vara que redistribuiu suscitou o conflito foi resolvido, e então conseguimos seguir com as ações, e enfim, nós estamos aqui falando de 9 anos de disputa judicial, acerca de um direito que está lá, positivado na lei, do Tássio. E então, o que está acontecendo? O município sempre negando, dizendo que não pode, enfim. Mas chegou ao final, o município foi compelido. E a gente sabe que o pagamento de honorários de sucumbência ele não é só
o custeio do advogado é também um custeio pedagógico. Além do sustento da verba alimentar, desembargador Washington, tem também o critério pedagógico. O professor ele fica 3 meses em casa. Tem um benefício pecuniário. São 3 meses que ele podia estar trabalhando, aliás, deveria estar trabalhando, e ele consegue, através do serviço do advogado, de professor, consegue o seu direito, a licença, e o município negando. E, no final, são arbitrados o valor de R$ 500 depois de 9 anos de trabalho. Lembrando, é um cumprimento de sentença oriundo de uma ação de 2016. São 3 advogados que estão na procuração. Se a gente pegar R$ 500, dividir para 3 por 9 anos, eu acho que não dá R$ 30 por ano trabalhado. Se a gente for aplicar as correções, aí que não dá não, mesmo. Então, é por isso que o Código de Processo Civil, no artigo 85, ele prevê que nas causas onde for irrisório, deve ser aplicada como um norte. Não quer dizer que seja aquilo. Tudo bem, o STJ já decidiu, mas não é aquilo, exatamente a tabela da OAB, mas a tabela da OAB deve ser uma orientação para que o tribunal se baseie e não prejudique os advogados. E aí vem essa decisão, excelência, na qual nós insurgimos, decidindo por R$ 500. E nós apelamos a vossas excelências que reconheçam a ilegalidade dessa decisão de declarar R$ 500 como honorários justos aos advogados que estão há 9 anos trabalhando nessa causa, para que seja arbitrado um valor condizente com a dignidade do trabalho do advogado do professor. Esse é o motivo da nossa apelação, excelências, e aguardamos o deferimento dessa nossa apelação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jofre. Doutor Epitácio, Vossa Excelência tem a palavra. Ementa, direito processual civil, apelação civil, cumprimento de sentença, improcedência da impugnação sem extinção da fase processual, julgado de natureza interlocutória, recurso cabível, agravo de instrumento, existência de erro grosseiro, inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, recurso não conhecido. Obrigado. Desembargador Iracema, como vota Vossa Excelência? Ele foi o relator. Eu, Epitácio. Foi Epitácio. Vossa Excelência, com o relator. Acompanha a relatoria. Desembargador Gleison, como vota Vossa Excelência? Acompanho o eminente relator, presidente. Vou proclamar o resultado. Recurso não conhecido. Eu chamo o item 122, na apelação civil 300.4508, dígito 93.124, em que a apelante e apelada Sandra Helena Craveiro Ramos e também apelante e apelado do município de Maracanaú, da relatoria da desembargadora Iracema. Doutor Jofre, essa matéria é a mesma do anterior? Não é a mesma. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensado? O senhor tem 15 minutos, então. Pois não, espero não precisar dos 15 minutos, ser breve, incisivo. Renovo meus cumprimentos a vossas excelências, julgadores. Bom, essa matéria aqui, desembargador Washington, é o seguinte. Redução de carga horária. Por que existe a redução de carga horária? É interessante que está se aproximando aí o dia 15, daqui a 2 dias é o dia do professor, e a gente vê homenagem. Se não fosse o professor, não tinha um advogado, não tinha um juiz, não tinha um médico, não tinha o desembargador. Enfim. E o que é que acontece aqui nesse caso aqui? A profissão do professor é tão desgastante que a maioria deles, quando chega com um determinado número de anos lecionando em carga horária, na carga horária deles, eles estão exaustos. A voz não funciona mais, e geralmente tem muitos com problemas psicológicos, problemas no aparelho da fala, enfim. Por isso a lei preveu a redução de carga horária. Redução de carga horária é o quê? Reduz-se em 50%
a jornada do professor, mantendo a mesma remuneração. A professora em questão realmente ela alcançou, isso é indiscutível, a gente não está discutindo mais se ela tem direito ou não à redução de carga horária. O que a gente está discutindo nesse momento, excelências, o que já é de conhecimento, já tem alguns julgados, inclusive, dessa Câmara, concordando com a nossa tese, é que é o seguinte, a partir do momento em que ela tinha o direito da redução da carga horária, que ela foi obrigada, não por sua vontade, mas porque o município não concedeu o seu direito, essa carga horária a mais que ela foi obrigada, digo bem, ela foi obrigada a trabalhar, não foi da vontade dela. Essa carga horária deve ser paga com indenização constitucional. O artigo 7º, inciso 16 da Constituição fala que o trabalho, o labor extraordinário deve ser indenizado em 50%. E é esse exatamente o ponto nodal do Eduardo Gleison, da nossa sustentação oral. O professor foi obrigado a trabalhar uma carga horária na qual ele tinha direito à redução e a gente quer a incidência da parcela constitucional. Tanto tem na Constituição, quanto tem no artigo 120 do Estatuto do Servidor de Maracanaú, que o trabalho extraordinário deve ser remunerado com adicional de 50%. Eu já vi alguns julgados que, infelizmente, negaram esse direito ao professor, e a negativa ela vem acompanhada da seguinte frase: não havia a autorização expressa do chefe ou do superior hierárquico para fazer a redução, para fazer a hora extra, que precisa dessa aí. Excelências, esse argumento ele não pode ser utilizado. O município negou a existência do direito dele de reduzir a carga horária. Como é que ele iria pedir autorização para o chefe? Então, é presumida essa carga horária em labor extraordinário. Então, por ser motivo de justiça, estamos aqui próximo ao dia do professor, que esta colenda Câmara possa louvar ao professor, possa louvar aqueles que são os educadores e conceder, por ser de justiça, a parcela indenizatória das horas extras efetivamente elaboradas entre a data do pedido administrativo até a real concessão do benefício a qual a professora apelante faz jus. E esse é o motivo da nossa sustentação, excelências, pelo que seja deferido a parcela das horas extras a que essa professora faz jus. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jofre. Desembargador Iracema, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu vou ler o projeto de emenda na parte evitada. Se quiser a explicação, eu leio o projeto de lei. Reexame necessário e apelações cíveis, ação ordinária, professora do município de Maracanaú, redução de carga horária em 50%, sem prejuízo da remuneração, previsão no Estatuto do Magistério Municipal, artigo 101, primeiro da lei número 137/89 e artigo 38, terceiro da lei número 2.833/2019. Requisitos atendidos: conversão em pecúnia, base de cálculo, valor da hora-aula do servidor, precedente desse tribunal. Recursos conhecidos não providos. Sentença mantida. Okay, obrigado. Desembargador Gleison, como vota Vossa Excelência? Acompanhamento de relatora. Eu também acompanho, esse é o entendimento da terceira Câmara de Direito Público, e vou proclamar o resultado. Reexame necessário conhecido. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença confirmada. Eu chamo o item 176, apelação possível, de número 040-9882, dígito 12.2019, em que é apelante Ministério Público do Estado do Ceará, e apelada Antonielda Cavalcante de Oliveira. É da minha relatoria. A doutora Carolina Barreto Alves Costa está presente? Presente, Excelência. Está me ouvindo direito? Sim. A senhora é advogada da parte apelada, não é isso? Exatamente, da parte apelada, Antoniel. O voto da minha relatoria, que já prevaleceu, é pelo conhecimento e desprovimento do recurso do Ministério Público. A senhora dispensa a sustentação oral? Posso proclamar o resultado? Não, Excelência, não vou sustentar. Obrigada.
ou então proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 182, apelação, remessa necessária, de número 017, 5234, dígito 58.2017, em que apelante BV Financeiro S.A. e apelados Departamento Estadual de Trânsito e outro, é da minha relatoria. O advogado Ivan Siqueira Júnior está presente? O advogado não está presente, vou proclamar o resultado. Remessa necessária conhecida, apelação conhecida e desprovida, sentença confirmada. Eu chamo o item 188, apelação civil de número 300-3935, dígito 62.2025, em que apelante Paulo Douglas Bezerra da Silva e apelado Universidade Regional do Cariri, URCA, é da minha relatoria. O doutor Gabriel Estou presente, doutor. Oliveira Alves. Doutor Gabriel, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispense, doutor. Eu tenho 15 minutos, então. Inicialmente, gostaria de cumprimentar, boa tarde, excelências, aos colegas advogados, ao membro do Ministério Público e aos jurisdicionados. Excelências, em 16 de abril de 2025, o apelante protocolou o seu pedido de revalidação de diploma pela tramitação simplificada, conforme a resolução do CNE número 1 de 2022 e a portaria do MEC 1151 de 2023. Ocorre que, à época do requerimento, a universidade não possuía vagas disponíveis na plataforma Carolina Bore, razão pela qual o pedido foi feito diretamente na instituição. Mesmo assim, a universidade se manteve inerte e, posteriormente, alegou a inexistência do protocolo válido. Ora, mas não se pode exigir do administrado o cumprimento de um requisito impossível, ainda mais quando a própria instituição não disponibilizou o meio oficial. A portaria do MEC, número 1151 de 2023, é clara. A obrigação de alimentar a plataforma é da universidade e não dos candidatos, excelências. Transferir essa ineficiência administrativa ao requerente... Deu microfonia. Desculpa, gente. Estão me ouvindo? Alô, estão me ouvindo? Excelência, conseguem me ouvir? Pode prosseguir. Ah, tá, desculpa, é porque tinha dado interferência aqui. Vamos lá. Transferir essa ineficiência administrativa ao requerente é afrontar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva. Outro ponto que merece destaque, excelências, é a qualidade e a carga horária da formação do apelante. O curso de medicina realizado na Universidade Cristiana da Bolívia possui aproximadamente 10 mil horas de formação acadêmica, o que supera significativamente a carga horária média exigida nos cursos de medicina do Brasil, que gira em torno de 7.500 horas. Ou seja, não se está diante de uma formação inferior, mas sim de uma formação mais extensa, mais completa e mais rigorosa. Negar até mesmo o processamento administrativo de um pedido lastreado em informação tão robusta é negar a própria lógica da equivalência de ensino, princípio que norteia o reconhecimento internacional de diplomas. A sentença recorrida também invocou a Resolução número 2 de 2024 e a Lei 13.959 de 2019, entendendo que o exame revalida seria o único meio legítimo de revalidação. Contudo, excelências, essa interpretação não encontra amparo na legislação. A Resolução número 2 de 2024 é norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação ministerial ainda inexistente e, portanto, inaplicável ao caso. Além disso, o próprio MEC, por meio da portaria do INEP número 530 de 2020, deixa expresso que o revalida não substitui o procedimento de revalidação conduzidas pelas universidades públicas, ele apenas o complementa. A jurisprudência atual é firme em afirmar que o processo simplificado de revalidação é legítimo e coexiste com o revalida. Negar essa via é criar uma exclusividade que a lei nunca instituiu, em clara violação ao princípio da legalidade. A universidade ainda alegou que não poderia processar o pedido por não possuir CPC, ou seja,
nota do MEC igual ou superior a 4, mas essa justificativa não resiste à análise jurídica. A prerrogativa para conduzir processos de revalidação decorre do fato da universidade pública, conforme o artigo 48, parágrafo 2º da LDB e a resolução CNE citada anteriormente, número 1 de 2022. O eventual atraso na obtenção de nota junto ao MEC não pode ser usada como obstáculo contra o administrado, que não tem qualquer culpa pela moralidade institucional. Em outras palavras, não se pode punir o jurisdicionado pela lentidão da universidade. Excelências, o apelante não busca o privilégio, não pede dispensa da avaliação, não pretende burlar regras. Ele apenas quer que o seu pedido seja processado com análise da documentação que comprova sua formação. Formação esta mais extensa que a exigida no Brasil e o respeito aos procedimentos previstos na legislação. É importante recordar, excelências, que trata-se de um médico, o apelante, que já está servindo ao povo brasileiro por meio do programa Mais Médicos, atuando em locais onde a carência de profissionais é notória. Negar o processamento do pedido é, na prática, negar atendimento médico à população mais vulnerável. Diante de tudo isso, excelências, requer-se a reforma da sentença de primeiro grau para que seja reconhecido o direito líquido e certo do apelante de ter processado o seu pedido de revalidação nos termos da resolução do CNE número 1 de 2022, a portaria do MEC número 1151 de 2023 e os preceitos constitucionais. O que se busca aqui, excelências, é a aplicação da justa lei e o reconhecimento de que o Estado não pode submeter nem criar obstáculos indevidos a quem cumpre com seus deveres e busca regularizar a sua situação de boa-fé. O apelante é um médico com formação sólida, com mais de 10 mil horas de estudo, atuante no programa Mais Médicos do Brasil e que apenas deseja continuar exercendo sua profissão de forma regular, digna e reconhecida, excelências. Com isso, eu encerro minha sustentação e agradeço pelo tempo disponibilizado. Obrigado, doutor. Vou ler a proposta de ementa. Direito Administrativo e Constitucional, apelação civil e mandado de segurança, revalidação de diploma estrangeiro de medicina, autonomia universitária, resolução CNE-CES, número 02/2024, necessidade de submissão ao revalida, inexistência de direito líquido e certo, recurso desprovido. Caso em exame, apelação interposta por médico diplomado no exterior, contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato da Pró-Reitoria da Universidade Regional do Cariri, URCA, consistente na recusa de instaurar procedimento de revalidação simplificada do diploma de medicina sem submissão ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida. 2. Questão em discussão. Há duas questões de discussão. Primeiro, definir-se a resolução CNE-CES número 01/2022, que previa a revalidação simplificada, permanece aplicável após a edição da resolução CNE-CES número 02/2024. 2. Verificar se a exigência de submissão revalida viola direito líquido e certo do impetrante diante da autonomia universitária assegurada pela Constituição. Razões de decidir. 3. A resolução CNE-CES número 02/2024 revogou a resolução anterior, a de número 01, e instituiu a aprovação do revalida como condição indispensável à revalidação de diplomas estrangeiros de medicina. A autonomia universitária permite às universidades aderirem ao revalida como forma exclusiva de revalidação de diplomas médicos, não havendo ingerência judicial cabível. Não há violação a direito líquido e certo do impetrante, pois inexiste norma vigente que lhe assegure a revalidação simplificada, sendo-lhe facultado inscrever-se no revalida. E o voto é pelo desprovimento do recurso. Doutor Epitácio, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o relator. Desembargadora Iracema, como vota Vossa Excelência? Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido.
Vamos à apresentação de voto vista no SAGE. Eu chamo o item 1. Da apelação. Desembargador, esse processo aí é do SAGE? Está do SAGE, sim. Esse processo da desembargadora Joriza, ela entende que precisa um debate da Câmara. Ela pediu para eu aguardar o retorno dela? Isso, para aguardar Perfeito. o retorno dela das férias. Perfeito. Eu vou, então, só chamar o processo e anunciar que ele ficará para ser decidido quando a desembargadora Joriza, que pediu vista, retornar das férias. Eu chamo o item 1, apelação civil 020-3669, de 72.2023, em que a apelante e a apelada Fabiânia Gomes Evangelista e a apelante apelada do município de Maracanaú. É da relatoria do desembargador Gleidson, que na sessão de julgamento realizada no dia 6/10, proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação. Em seguida, a desembargadora Joriza pediu vista para melhor exame da matéria. E o processo vai, então, aguardar o retorno da desembargadora Joriza, que está no gozo de férias. Vamos, então, à apresentação de voto visto no PJE. Eu chamo o item 193. Apelação civil 005-0028, dígito 67.2020, em que são partes o Estado do Ceará e José Erisvaldo Vieira Coutinho. No julgamento iniciado na sessão precedente, o desembargador Gleidson, relator do feito, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento. Em seguida, a desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro pediu vista dos autos para o melhor exame da matéria. O doutor Epitácio divergiu do voto do relator para dar parcial provimento ao apelo a fim de reduzir os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo para o valor de R$5.000. Essa matéria envolve arbitramento de honorários em favor de defensor dativo nomeado pelo juiz da comarca, comarca em que não há defensor público. Esse defensor dativo fez uma defesa num processo criminal e o desembargador Gleidson entendeu que o Estado do Ceará não poderia recorrer dessa decisão. O voto divergente, eu já disse em que sentido foi, que é possível ao Estado do Ceará recorrer, e eu estou acompanhando a divergência porque eu entendo que o Estado do Ceará, que foi condenado a pagar a verba honorária em favor do defensor dativo, nomeado pelo juiz, esta é a primeira oportunidade que ele tem para se manifestar no processo. E ele pode, sim, se insurgir contra esse valor. Inclusive, desembargador Gleidson, é um entendimento que já prevalece aqui na terceira Câmara. Esse assunto me chamou a atenção. Logo que o primeiro caso que me chegou às mãos era um caso em que o Estado do Ceará havia recorrido no processo criminal. Havia se insurgido contra o valor arbitrado pelo juiz que nomeara o defensor dativo. E a decisão da Câmara Criminal foi no sentido de que o Estado não teria legitimidade para recorrer no processo criminal. E nós estávamos aqui na execução da sentença, em que o advogado executava a verba honorária. E o entendimento que prevalecia até então era de que o Estado não poderia se insurgir contra o arbitramento dos honorários. E me pareceu um tanto quanto esdrúxulo. Ele não pode recorrer no processo criminal e também não pode se insurgir contra a cobrança da verba honorária, porque supostamente teria havido o trânsito em julgado da sentença. Mas a sentença não transitou em julgado contra o Estado do Ceará. O Estado do Ceará não é parte do processo. Ele é um terceiro que foi condenado a pagar a verba honorária. E aquela era a primeira oportunidade em que o Estado se insurgia. Naquela ocasião, eu apresentei um voto divergente. Esse voto terminou prevalecendo, mudou-se o entendimento aqui na Câmara, e hoje o entendimento é esse, desembargador Gleidson, aqui no âmbito da terceira Câmara, é de que o Estado do Ceará pode sim se insurgir com relação ao valor. O valor pode ser discutido sim, né?
E por essa razão é que eu estou acompanhando a divergência inaugurada pelo doutor Epitácio. E nós vamos, então, para o 499. 492. Falando em processo criminal, eu estava com o antigo Código de Processo Penal na cabeça. Lembra, desembargador, o doutor Humberto certamente lembra, o 499, né? O 492, vamos, então, convocar mais um integrante da primeira, né? Sim, da segunda? Então, vamos convocar um integrante da segunda Câmara para formar o colegiado e, na próxima sessão, nós retomaremos o julgamento desse processo. Desembargador Gleides, Vossa Excelência quer se manifestar? Não, presidente, essa matéria não é tão nova, não é? A gente já vem nesse vai e vem há muito tempo. Eu já tive posições nesse sentido que Vossa Excelência hoje adota e fui convencido exatamente do contrário em razão das decisões que se proliferaram no Superior Tribunal de Justiça. E como nós sabemos que esses processos desaguam sempre no STJ, as decisões terminam por serem modificadas em razão das decisões que devem prevalecer naquela corte. Então, eu modifiquei porque vi que são majoritárias as decisões do STJ e recentes, mas, para mim, sem nenhum apego a esse preciosismo, vamos aguardar a decisão que venha do colegiado ampliado para que a gente possa formar um juízo de unanimidade, que é o que se busca em toda a corte. Já convoco para a próxima sessão. Obrigado, desembargador Gleides. Vamos, então, o julgamento fica adiado para a próxima sessão e contará com um integrante da segunda Câmara de Direito Público para complementar o colegiado. Eu chamo o item seguinte. Apelação civil, sequência de 3 zeros. É o 194 da pauta. Sequência de 3 zeros, 3632, dígito 81.2014. Em que são partes o Estado do Ceará e outros, e Eloane da Silva Conrado. A síntese do julgamento iniciado na sessão precedente. O processo foi suspenso em razão do pedido de vista. O processo é da autoria do desembargador Gleidson, que na sessão precedente proferiu o voto no sentido de dar parcial provimento. Sim. Tá bom. Então, retificando. O relato, ele já pega da segunda sessão de julgamento. Esse processo ele foi iniciado em uma sessão bem anterior. O voto do desembargador Gleidson não está... sim. Foi no sentido de conhecer dos apelos para negar-lhes provimento. A desembargadora Joriza pediu vista e apresentou voto divergente, no sentido de conhecer das apelações cíveis para dar parcial provimento ao do Estado do Ceará e dar provimento ao do município, sendo acompanhada pela desembargadora Iracema. Em seguida, o desembargador Gleidson pediu vista dos autos e manteve o seu entendimento. Não é isso, desembargador Gleidson? Não, Excelência, na verdade, eu estou aderindo à divergência da desembargadora Joriza neste momento e faria apenas a correção do dispositivo do voto, porque ele ainda está no formato antigo de negar provimento. Então, avisar o Davi para entrar em contato com o gabinete
para que ele promova lá a devida correção. Eu estou aderindo ao Está aderindo, voto. então, ao voto divergente. Desembargadora Iracema acompanha o voto divergente. Então, não há mais divergência, não é? Prevaleceu o voto de Vossa Excelência, já adaptado ao voto divergente da desembargadora, já adotando as razões de decidir da desembargadora, do voto da desembargadora Joriza, não é isso? Perfeitamente. Então, vou proclamar o resultado. A Câmara votou no sentido de conhecer das apelações cíveis para dar parcial provimento ao do Estado do Ceará e dar provimento ao do município. Não é isso? Exatamente. Decisão unânime. Eu chamo o item 195. É um agravo de instrumento de número 301, 3693, dígito 84.2025, em que são partes o município de Fortaleza e Rômulo Teixeira Ferreira, da relatoria do desembargador Gleidson. E vamos aqui à síntese do julgamento. Qual o número? É o 195. Ok. O desembargador Gleidson proferiu o voto no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe provimento. A desembargadora Joriza pediu vistas e o doutor Epitácio apresentou um voto divergente. Votando no sentido de conhecer do agravo instrumento e dar-lhe provimento, exclusivamente para acolher o pedido subsidiário da parte agravante, a fim de reduzir os honorários advocatícios de 20% para 10%, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão agravada. Vossa Excelência quer se manifestar, desembargador Gleidson? Qual é o posicionamento do no sentido de reduzir a verba honorária do percentual de 20%. Então, ele está reconhecendo e provendo o recurso. Sim. Meu voto também é nesse sentido. Eu não sei qual foi, então, a questão é só com relação ao percentual de honorários. Ela está reduzindo de 20 para 10. O senhor quer examinar melhor? É melhor, porque eu não entendi como a divergência que está sendo apontada, ela teria que vir parcial, então, porque eu dei provimento ao recurso. E ela também está dando provimento ao recurso e está reduzindo o honorário. A divergência é só com relação ao percentual de honorários. Mas a gente pode adiar o julgamento para a próxima sessão. O senhor examina com mais vagar as razões de decidir da desembargadora Joriza. Ok? Desembargador Washington. Esse processo, eu vi que quem votou foi o colega Everardo Birman. E ele votou de uma forma diferente que o senhor votou em outros processos. Tá bom. Mas vamos adiar, então, o julgamento para a próxima sessão. Pronto. Okay? Tá certo. Julgamento adiado. Vamos para os julgamentos com votação divergente do PJE. Eu chamo o item 141. Apelação civil 300.0711, dígito 77.24, e que são partes Inocência Márcia Paiva Mesquita e município de Santa Quitéria, da relatoria do desembargador Gleidson. Nesse caso, desembargador Gleidson, fui eu que apresentei um voto divergente. Sim. E eu não sei se o senhor teve a oportunidade de examinar as razões do meu voto. Eu tive a oportunidade de ver, mas não me convenci da necessidade da mudança. Eu vou manter o entendimento do voto proferido. Tá certo. Né? O senhor leu o meu voto, não é? Li perfeitamente. Ok. Do desembargador Gleidson, eu e Epitácio, não é isso? Isso. Doutor Epitácio, como voto Vossa Excelência? Acompanhar a divergência. Bom, é agravo de instrumento? A apelação. Então, esse aqui também nós vamos para o coro ampliado do 492, fica para a próxima sessão e nós também convocaremos 492. 942. Eu estou hoje. Então, vamos convocar também um integrante da próxima segunda-feira, dia 20.
Tá? E temos o item 150. O agravo de instrumento de número 300-9872, de 72.2025, que são partes da Defensoria Pública do Estado do Ceará e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, da minha relatoria. Presidente, eu apresentei voto divergente. Eu coloquei e não, e meu voto é no sentido. Relator, sim. Apresentei voto provisório, divergindo de Vossa Excelência, por haver verificado o entendimento predominante até o presente momento nesta Câmara de Direito Público, no sentido que a Lei Municipal de PUM, que confere direito à progressão aos professores municipais, é de eficácia limitada. 150. Dependendo de posterior regulamentação para que isso possa ser plenamente aplicada. O 150 não é sobre isso não, desembargador. Não, desculpa, eu li o de cima. Foi o 153 seria. É isso mesmo. Desculpa, eu li o outro. Então, diga como foi que a senhora votou. Eu apresentei voto divergente por entender que a empenhorabilidade dos valores de até 40 salários mínimos alcança os valores aplicados em caderneta de poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda. Então, o entendimento está respaldado em precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Então, eu estou divergindo. Eu não tive a oportunidade de ver o voto de Vossa Excelência. Se o senhor pode olhar agora. Não, tudo bem. É. Eu vou examinar o voto de Vossa Excelência, nós traremos esse processo também na próxima sessão. Perfeitamente. Tá? Se Vossa Excelência tivesse me avisado, eu teria examinado previamente. Mandou, registrou, né? Tá certo. Vou estar registrado. Tá certo. Talvez é porque nosso sufocante na hora da sessão é grande, né? Para a gente chegar aqui. Uma pauta de quase 200 processos, né? Adiado o julgamento. Você juntou o outro julgamento, não pôde vir, né? E juntou com esse aí, ficou muito bem extenso. Exato. Vamos para o item 153. São 4 parecidos, 4 iguais na sequência, né? Iguais, Nesse daí também, esses 4. Presidente Washington, esses processos de pool, a gente tinha entrado em consenso que quando nós estivéssemos todos reunidos, titulares, iríamos discutir. Eu acho que é o caso. Pois vamos fazer o seguinte, desembargador Gleides. Eu vou suspender o julgamento de todos eles e vamos aguardar o retorno da desembargadora Joriza, porque nós temos que encontrar uma solução. Eu estou com divergente aqui. Ok, tudo bem. Então, ficam todos adiados até 153, 155, 156, 157. Até o retorno da desembargadora Joriza. Né? Ok. Até onde? Não. Foi até aqui. Vamos então. É porque aí a gente tira uma posição para a câmera. Tá certo. Tá bom. Eu chamo o item 192. O agravo interno em apelação civil de número 015-0276, dígito 37.2019, em que são partes do município de Fortaleza e Primordial Equipamentos Limitada. Da relatoria do doutor Epitácio. O voto da relatoria foi no sentido de conhecer e prover o recurso. Eu apresentei um voto divergente no sentido de negar o provimento ao agravo interno. Então, adiamos o processo também até o retorno da desembargadora Joriza? Melhor, desembargador. Ok. Vamos aos processos adiados do PJE. O item 82, apelação civil 300-2009, dígito 12.2024, da minha relatoria. 84, apelação civil 300-0429, dígito 10.2025,
E processo de tiradas de pauta do PJE, o item 46, agravo de instrumento de número 062-3990, dígito 55.2025. E o 105, apelação civil 029-1028, dígito 54.2022. Bom, vencemos a pauta e agora eu indago se todos os presentes confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargador Iracema, desembargador Gleidson. Ratifico, presidente. Doutor Epitácio. Confirmo. Eu também confirmo. Todos os demais processos estão julgados e o resultado será publicado após o encerramento da sessão. Desembargadora Iracema, alguma coisa a mais? Dar as boas-vindas ao doutor Epitácio. Tá certo. Doutor desembargador Gleidson? Sim, sim. Presidente, Vossa Excelência realmente foi a boa, eu não soube Obrigado. mais. Como é, desembargador Gleidson? A netinha nasceu, nunca mais eu tive notícia. Nasceu segunda-feira. Então, meus parabéns para você na condição Obrigado. de avó ego, agora no nosso clube. Seja Pois muito é. feliz com a netinha. Obrigado, desembargador. Obrigado, desembargador. Doutor Epitácio, alguma coisa a mais? Só agradecer a acolhida da Câmara e pedir a Deus que guie meus passos. Ok. Doutor Humberto, alguma coisa? Parabenizá-lo, viu? Obrigado. Você, avô, é pai 2 vezes, o senhor vai ter a oportunidade de pegar e, com certeza, educar bem essa neta. Obrigado. Parabéns. Bom, nada mais havendo a tratar. Olha o nome da homenageada, que eu também não soube. Tá certo. Olha o nome da homenageada, pagador. Depois. Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Tchau, gente. Zé do Carlos.